Gente, você consegue me ouvir? Você pode... Pode começar? Alô, Júlia, podemos começar? Aí, David, agora eu consigo te ouvir melhor. Ah, você está me ouvindo? Pode começar? Isso. Estou te ouvindo? Ok. Ok? Tudo ok? Ok. Som ok? Certo? Pode começar. Tá bom. Pessoal, boa noite. Bem-vindos a esta aula maravilhosa que nós vamos começar agora, disciplina de logística aduaneira. Obrigado, Júlia, pelo apoio, pela Escola Politécnica, pelo suporte que vocês me deram, né? Estão me dando ao longo desse ano. Nós vamos para essa aula de legislação aduaneira. Então, nós precisamos pensar alguns detalhes, por exemplo, e nós vamos estar passando para vocês antes de entrar na apresentação. Lembrando que, após a aula, estarei preparando essa apresentação para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, antes de eu entrar aqui na apresentação, nós temos a Lei 1067/59. Então, vamos lá. Da legislação, da jurisdição aduaneira, do controle aduaneiro de veículos, etc., e produtos. Território aduaneiro. O território aduaneiro do Brasil é todo o território nacional. Quando você pensa assim, onde é que vai ter o comércio, importação e exportação de produtos? Qualquer território desculpe, é meio clichê o que eu vou dizer aqui, mas quando dizem assim, aquela frase, do Oiapoque ao Chuí, é literalmente isso. Então, vamos lá. O que compreende o território aduaneiro? Quando você está falando assim, vamos lá. Comércio, exportação, importação e exportação de produtos. Qualquer área do Brasil pode ser área de comércio internacional, de importação e exportação. Vide exemplo que hoje em dia você é capaz de comprar um produto e ele chega na tua casa e às vezes esse produto veio da China, veio dos Estados Unidos, veio do Japão, etc. Ou você vai até uma loja que tem esses produtos. Então, via de regra, qualquer lugar do Brasil ele pode ser um local de legislação aduaneira, ok? Outro detalhe, a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território e abrange zona primária, construída pelas seguintes áreas demarcadas: área terrestre ou aquática, contínua, descontínua, nos portos alfandegados, área terrestre, aeroportos, pontos de fronteira, zona secundária, enfim. Então, nós temos aí, por exemplo, a fronteira do Paraguai, aqui no Brasil, fronteira com o Uruguai, Chile. Todas essas áreas são áreas alfandegárias, o que compreende o quê? Se eu quiser trazer um produto da área alfandegária, da área do Paraguai para cá, eu vou pagar os impostos e a legislação vigente. Então, nós temos aí uma legislação a ser cumprida. Então, por exemplo, eu não vou lembrar agora qual é o valor. Antigamente, acho que eu vi até R$ 5.000, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Quando você vai trazer um produto do Paraguai, você vai passar por uma alfândega, que é um espaço que vai verificar se a quantidade de produtos que você está trazendo para o Brasil é a quantidade que pode ser trazida para o país. Por quê? Porque você vai pagar os tributos, os impostos que são referentes àquela entrega, àquele produto que você está trazendo. Então, o que acontece? Via de regra, lá na alfândega, ocorre a apreensão desses produtos. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão trazendo esses produtos e estão trazendo de forma irregular. Então, a guarda da fronteira, os fiscais alfandegários, eles verificam que esse produto está sendo fraudado, está sendo trazido de forma irregular, ou está muito acima do limite estabelecido por lei. Então,
o que acontece? Nós temos uma legislação interna aqui do Brasil, e essa legislação vai regular como esses produtos vão ser trazidos. Na questão da logística, nós temos o profissional que cuida da legislação aduaneira, que é o assistente, muitas vezes, né? O assistente, o auxiliar da aduana, ou o agente de aduanas. E aí nós temos lá todo um processo que deve ser seguido. Então, por exemplo, determinado produto farmacêutico que não está em legislação, não está aprovado pela Anvisa. Esse produto não pode ser comercializado no país. Então, se você estiver trazendo esse produto do Paraguai para o Brasil, vamos supor, tal remédio não é vendido aqui no Brasil porque nós temos a Anvisa aqui no Brasil e a Anvisa não autorizou a comercialização e distribuição desse produto. E aí o que acontece? Se você está lá no Paraguai e você vai trazer esse produto para cá, então o que acontece? Você está infringindo a lei federal que regulamenta, através da Anvisa, que esse produto não deve ser trazido para o país. Então percebe que o fiscal, o agente alfandegário, que muitas vezes é um profissional ligado à logística, ele está atento a esses detalhes? Ele tem a concepção, tem a lei ali, com o amparo legal, e o que acontece? Às vezes as pessoas elas pensam assim, bom, eu vou pagar uma multa, eu pagarei uma multa, e vou estar podendo levar esse produto para o meu país. Não acontece assim, pessoal. Então, a legislação está aí para isso. E a nossa aula visa sobre isso. Por exemplo, se você é um profissional de logística, e eu sou professor de logística aqui da turma, da equipe, o que acontece? Se você vai trazer qualquer produto, se nós estamos tratando de logística, e você vai tratar de trazer algum produto do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Argentina, esse produto, primeiro, ele tem que ter uma aprovação compulsória, aprovação imediata dos órgãos regulamentadores. Quais são? Os governos, a lei federal, a lei municipal, a lei estadual, as leis de fiscalização, as leis de aduanas, etc. Esse produto não pode ser comercializado aqui de forma irregular. E você, profissional, nós profissionais de logística, profissionais de logística, nós estamos atentos a esse tipo de coisa. Tá certo? Quando eu trabalhei no departamento de compras, uma vez eu recebi lá dois representantes do comércio da China. E o nosso produto, o produto que precisava ser comprado lá, na ocasião, era não que fôssemos comprar na China, não é isso, mas o produto em questão que seria interessante para a nossa empresa, naquela época, seria torres de transmissão de energia. Então, nós recebemos dois representantes da China que vieram oferecer esses produtos para nós. Só que nós temos uma questão aí. Vamos lá. Para esse produto sair de lá, da China, né? Ou sair de lá e entrar aqui no Brasil, ele está cumprindo a legislação. Ou seja, vamos lá. Nós temos aqui no Brasil as chamadas NBRs, as normas brasileiras. Tá certo? Normas regulamentadoras brasileiras. Então, por exemplo, se esse produto que você está trazendo de fora para o Brasil, para o país, ele não cumpre os requisitos da NBR, esse produto que você está trazendo, ele vai ser reprovado. Ele não vai ser aprovado para você trazer ele. Porque, simplesmente, esse produto ele não é aprovado. Tá certo? Então, existe uma regulamentação. Eu vou ter que cumprir a legislação aduaneira, ou seja, pagar os impostos, todos os impostos que são devidos, as alíquotas que são devidos para aquele produto, e vou ter que trazer esse produto até o país. Então, a legislação brasileira é muito rigorosa com respeito a isso. Se por acaso esse produto não estiver cumprindo a legislação, as NBRs, se estiver fora, não tiver um enquadramento legal, o que vai acontecer?
você pode ter um embargo na sua obra, se for um produto de alta envergadura, como a torre de transmissão, ela vai ter que ter as especificações, normas da ABNT, NBR, a descrição técnica, ela é aprovada pelo corpo técnico de engenharia aqui no país. O que o CREA diz a respeito desse produto importado, qual é a legislação? Então, é algo muito sério, tá? É muito sério, e vocês sabem o que acontece quando um produto irregular é apreendido na aduanas. Eu estou falando de cadeia mesmo, estou falando de prisão por contrabando e outros crimes aí que vocês sabem o que acontece. Então, todo cuidado é pouco quando se fala em legislação aduaneira, tá certo? Se eu for trazer qualquer produto que você for importar ou exportar, se está exportando esse produto, está levando para fora, esse produto tem que cumprir a legislação daquele determinado país. Então, vocês veem aí que tem uma sequência de acordos comerciais. Brasil, né, através do Mercosul, nós temos o nosso representante, o presidente, e os seus subordinados, os ministros. Então, eles vão lá, conversam com os ministros daquele determinado país, fecha-se um acordo comercial. Então, a lei que vale para aquele país, no quesito importação e exportação, o que vale para eles, vale para nós. E aí vocês devem ter prestado atenção, nos últimos tempos, na chamada lei de reciprocidade. E aí vocês prestaram atenção no que deve ter acontecido. Mas vocês devem ter prestado atenção. O que o governo americano fizer lá, vai ser feito aqui, igualmente com os produtos deles. Então, se ele inviabiliza o comércio entre os Estados Unidos, o exemplo do que aconteceu, as tarifas lá acima da média de exportação e importação de produtos. Então, tudo que entrava, vamos lá, se ele colocou 50% a mais de tarifas para os produtos brasileiros, se aumentou em 50%, aumenta-se também para os produtos americanos, o que inviabiliza o comércio, muitas vezes, entre os países. Agora, vocês viram, né? Acompanharam pela mídia aí, o presidente Trump, as tarifas alfandegárias, etc. Vamos aumentar a taxa de importação para os produtos da China. Tudo que vier para cá importado da China, tarifas de 100%. Isso inviabiliza o comércio entre os países. Então, isso não é viável, não é possível. Houve um recuo do governo americano. Eu já tinha falado com vocês sobre isso. Eu já tinha explicado para vocês, há 6 meses atrás, sobre essas questões. O que acontece, a bagunça que acontece na economia de um país, quando você tem simplesmente uma taxa de importação e exportação aumentada. Então, por isso que aí vai entrar lá numa outra aula que eu falei para vocês, que eu dei para vocês sobre economia, o que acontece quando há interferência do governo demasiada na economia, a bagunça que acontece, a falta de legislação, de decoro, etc., que acontece. Então, vamos lá. O que aconteceu? Aí, tudo que ele aumentava lá, aumentava aqui. Aí chegou uma hora que inviabilizou o comércio. Ou seja, os produtos chegavam com um preço muito alto lá, certo? E eu não vou entrar em detalhes, mas eu ouvi até falar de comércio para a Argentina, e a Argentina vendendo para lá, para os Estados Unidos, porque aí ficava mais barato, etc. Então, não tem comércio com o Brasil, mas tem comércio com a Argentina, e etc. E questões políticas envolvidas que eu não quero entrar nessa aula, nesse momento, não é viável. Tá? Nós estamos falando aqui de legislação. Então, lembra lá que talvez vocês devem se lembrar, talvez não é a mesma turma, etc., mas há alguns meses atrás eu dei uma aula sobre economia. E nessa aula sobre economia, eu falei justamente sobre essa questão, que muitas vezes o governo interfere, isso antes, acho que no começo do ano, bom, ou 3 meses depois, etc. Mas eu falei para vocês sobre a questão do governo, quando acontece a interferência política nessa questão de tarifas de importação e exportação. Acontece uma bagunça na economia. Então, muitas vezes se inviabiliza o comércio. Por quê? Porque essas taxas de importação vão encarecer os produtos. Encarecer os produtos, eles vão entrar mais caro aqui no país, o preço é repassado para o consumidor, tá certo?
e há um aumento excessivo, enfim, a inflação dispara, ou demanda, etc. Você já sabe que a demanda por produtos é que muitas vezes gera inflação, então aquele produto entra mais caro, acaba saindo daqui mais caro, etc. Comercializado mais caro, há uma bagunça generalizada, inflação de preços, disparada de preços, o que inviabiliza o comércio daquele determinado produto. Agora, entre a exportação e a importação, existe a aduana, tá? Nós temos aqui territórios alfandegários, portos, aeroportos, são todos territórios alfandegários, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que o aeroporto ele é um território internacional. É como se fosse como se fosse uma embaixada, não diria tanto assim, né? Uma embaixada tem a diplomacia, etc. Mas o aeroporto ele é considerado um território internacional. Nós temos embarque e desembarque de passageiros de vários países ali. A mesma coisa se refere a produtos que nós trazemos importados para cá. Então, vamos voltar lá. Quando eu estava falando para vocês agora desses dois chineses que foram até a empresa onde eu trabalhava e oferecendo as torres de transmissão para vender, não foi possível fechar o negócio naquele momento. Por quê? Porque as empresas que estavam já instaladas aqui no país, estão instaladas aqui, e algumas delas estrangeiras, elas já cumprem a legislação internacional ou nacional. Elas estão enquadradas. Ao passo que nós teríamos que fazer uma investigação de fornecedor primeiro, toda uma investigação, visitar a fábrica deles para saber a viabilidade técnica. Se fosse visitada a fábrica desse pessoal, não é que o produto é irregular, não é que o produto não presta, não é nada disso. Mas, por exemplo, a minha empresa teria que visitar a empresa deles, e teria que ser feito ali um cumprimento, emitido um atestado de capacidade técnica. Então, por exemplo, a minha empresa está dando o selo para aquela determinada empresa chinesa de que ela pode fabricar os produtos e pode entregar esses produtos aqui no Brasil. Então, o que acontece? Isso passa por pelo menos aí uns 3 a 6 meses de negociação. Então, vai ser celebrado o contrato de compra e venda. Esses contratos têm um prazo significativo de 5 anos, às vezes até mais. Então, não é uma coisa tão simples. E também é necessário que essa empresa cumpra todos os requisitos legais antes de entrar aqui. Tá certo? Aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente, para que neles possam, sob controle aduaneiro, estacionar ou transitar veículos, ser efetuadas operações de carga, embarcar, desembarcar ou transitar viajante. Pessoal, o que eu estou lendo para vocês aqui, é a lei 6759, que trata da jurisdição aduaneira no território aduaneiro. Então, uma vez estabelecido o território aduaneiro, eles vão tratar de tudo. E o fiscal vai estar lá, justamente para verificar todas essas questões. Tá? Embarque e desembarque, de carga e descarga, etc., o que for necessário. Vocês devem estar lembrados de uma situação de greve que teve há algum tempo, que os caminhões não conseguiam entrar na Venezuela. Então, havia um bloqueio lá na aduana, houve um bloqueio na aduana da Venezuela, e eles não autorizavam a entrada, o embarque e o desembarque de caminhões. Então, o pessoal ficou lá estacionado, não tinha o que fazer, não tinha como voltar com a carga, e também não tinha como entrar na Venezuela, porque o governo bloqueou a alfândega e inviabilizou o comércio entre os dois países. Acontece isso? Acontece. Por razões políticas? Algumas vezes sim, outras vezes por greve dos oficiais que ficam na alfândega,
Quem aqui não deve estar lembrado de greve no Porto de Santos? Vocês devem ter ouvido falar de greves nos portos de Santos e outros portos aí pelo Brasil. Hoje em dia está praticamente eliminada a questão de greve em portos, né? Mas acontece, de vez em quando acontece. Há um bloqueio de produtos, o pessoal faz greve e não passa, não despacha esses produtos, né? Que vêm, principalmente em portos, esses produtos vêm embarcados, às vezes podem ser produtos de fabricação, de perecíveis, eles não conseguem entrar no país, há toda uma legislação, há uma burocracia, e a greve, os funcionários param de transportar esses produtos, de fazer o trâmite, né, o desembaraço aduaneiro desses produtos, e aí ocorre a greve, etc., e você já sabe o que acontece, né? Quando chega no mercado, chega muito mais caro e a gente acaba tendo prejuízo. Minha apresentação aqui. Bom, as noções básicas e princípios para a gestão alfandegária eficaz. Introdução à legislação aduaneira. Conceito e importância da legislação aduaneira. A legislação do comércio exterior. A legislação aduaneira regula importação, exportação e trânsito de mercadorias, proteção econômica e tributária, garantia de arrecadação tributária e proteção da economia nacional contra práticas ilegais. O principal, gente, o foco principal da alfândega é justamente esse controle, tá? Práticas ilegais. Se não, gente, vocês imaginem aí, vocês, se estivesse tudo liberado, o que não entraria aqui, né? Então, ficaria muito complicado. Prevenção de contrabando, desse caminho para assegurar a transparência, competitividade no mercado. A harmonização das normas facilita o fluxo de mercadorias e reduz barreiras comerciais globais. Então, quando ele fala em harmonização das normas, é tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então, nós temos no Brasil a lei da reciprocidade, que vocês já entendem, devem entender muito bem, se não procurem aí mais informações a respeito. Nós temos a lei 6.759, que regula a legislação aduaneira, ok? Nós temos os agentes de alfândega que vão justamente atuar na questão da fiscalização. Para quê? Para que não ocorra o contrabando de produtos aduaneiros, né, via aduana, que é justamente a região de fronteira, ali é uma área alfandegária, tá certo? A fronteira do país é também a região, pode ser muitas vezes a região alfandegária. Eu desconheço uma coisa separada da outra. Geralmente, onde você tem a fronteira do país, você tem logo, no mesmo local praticamente, a alfândega ali, que vai regular a entrada de produtos ou serviços desses países. Então, o profissional de logística tem que estar atento a isso. Se esse produto é regulamentado aqui no país, se esse produto não é regulamentado, e onde é que ele vai entrar. E muitas vezes você pode ser o profissional que vai atuar na aduana, tá certo? Lembrando que o profissional de logística também se qualifica para atuar na questão de tributos e taxas, que são de taxas de importação e exportação. Você já deve ter ouvido falar de custo CIF, custo FOB e etc. E se não ouviram, então, se é a primeira vez, ok. Nós temos aí esses custos que são atrelados aos produtos ou serviços e que nós, profissionais de logística, que cuidamos desses produtos muitas vezes. Às vezes você vai ser um profissional de logística que vai, por exemplo, trabalhar na área de importação e exportação. E aí, pessoal, já dou a dica, é inglês fluente. É inglês fluente. Não vá. Se você quer trabalhar em área aduaneira, o inglês fluente é um requisito básico, tá? O inglês fluente, avançado, já vai te ajudar muito, porque esses produtos vêm importados e muitas vezes eles vêm com a sua nomenclatura, com o seu rótulo em inglês, e vocês vão precisar ter um inglês ali intermediário, avançado, ou, enfim, para poder fazer a tradução desses produtos, para poder explicar para as pessoas, para fazer o desembaraço, vocês vão ter que saber discriminar esses produtos em português, etc.
garantia de arrecadação, vocês já sabem o que acontece, né? Então, por exemplo, vocês devem estar acompanhando aí pela mídia as questões de contrabando de cigarro, que vem muitas vezes do Paraguai para o Brasil, e esses produtos não têm fiscalização. Ocorre ali o contrabando desses produtos, não tem. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, e, enfim, não sei como é que chega aqui, mas a gente sabe como é que acontece muitas vezes. Não vou ter mais detalhes sobre como que acontece ou como ocorre. Eu sei que há fábricas clandestinas, inclusive no país, etc. Então, esses produtos não passam por fiscalização, principalmente cigarro. A pessoa vai lá, compra um cigarro que não tem a fiscalização, não tem a Anvisa ali. A Anvisa tem um controle dessas questões, sabe o malefício que causa. Então, você imagine aí. Aí vocês devem ter visto esse ano a questão das bebidas que estavam sendo vendidas aí com um produto químico perigoso, as pessoas morreram, etc. Houve uma série de problemas, bebida falsificada. Então, vocês estão percebendo, às vezes o produto vem importado, e as pessoas não têm noção de onde veio aquele produto, e vai lá e compra. Então, esses whiskies que a rapaziada costuma comprar, às vezes não sabe nem de onde está vindo, sabe? Não sabe a origem, entendeu? É brasileiro, é português, é americano, é inglês. Então, para vocês que gostam aí do famoso copão, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Você vai tomar o copão lá, uísque, uísque. E aí, vocês têm que ter noção do que vocês estão consumindo, ok? Então, se aquele produto não passou pela legislação, foi contrabandeado, você não sabe se esse produto, qual é a regulação química, qual é o teor alcoólico que ele tem. Então, você pode ter um sério problema de saúde aí para a sua vida, como aconteceu com esse pessoal que foram tomar a bebida, as bebidas agora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um instante, por favor. Olha lá. Então, geralmente, pelo que eu estou estudando aqui, geralmente as bebidas contrabandeadas, elas têm o metanol. E o metanol, ele é altamente prejudicial para a saúde. Então, como eu estava falando para vocês, deu uma caidinha aqui, pessoal. Às vezes acontece isso, tá? Pode ser queda da internet, etc. Mas vamos continuar. Então, dependendo do caso, esse produto, se ele for comercializado de forma irregular, né, sem controle, você vai ter um sério problema de saúde. Por exemplo, eu estava falando para vocês agora o quê? Que algumas bebidas vieram para cá para o país, essas bebidas que são contrabandeadas, que não tem controle aduaneiro nem nada, que entraram aqui de forma irregular, elas estavam com metanol. E o metanol é cancerígeno, é altamente prejudicial à saúde, e vocês têm uma série de problemas aí que envolvem esse produto. Então, ele não pode, essa bebida ela não pode ser comercializada. Então, nós tivemos esse problema. A aduana controla tudo isso. Mas se houver o contrabando desse produto, ou fábricas clandestinas no país, nós vamos ter um problema muito mais sério. Prevenção de ilícitos aduaneiros, prevenção do contrabando desse caminho. Já li para vocês isso. Então, desse caminho, você já sabe o que é. Né? Aquele produto não passou por fiscalização. É o desse caminho, certo? Não teve fiscalização e ele acabou entrando no país. De que forma que ele entrou? De que forma que ele conseguiu entrar? De forma irregular. O objetivo da legislação aduaneira visa arrecadar tributos, proteger a indústria nacional e promover a segurança das fronteiras, nas fronteiras internacionais. O princípio da legalidade garante que todas as ações aduaneiras estejam fundamentadas
em normas jurídicas claras e aplicáveis. Princípios da transparência. Assegura clareza e abertura nos procedimentos aduaneiros para operadores do comércio exterior. Princípios da eficiência e proporcionalidade. Simplifica processos sem perder controle, equilibrando fiscalização e facilitação do comércio. Lembrando para vocês que toda essa aula está sendo... deixa eu dar um F5 aqui, vai. Vamos ver se... Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui. Ah, tá. Ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Espera só um minutinho. Vamos lá, aqui, principais objetivos. Então, vamos lá. Todo produto que entra aqui no Brasil, que entra ou sai, passa pela legislação aduaneira. Se ele não é alfandegado, se esse produto não é alfandegado, ou seja, você não está passando pela zona da alfândega aqui, e se ele vai para outro país, vamos supor, é usado o modal aeroviário, um exemplo. Está transportando esses produtos por avião. Então, chegando no aeroporto, é passado pela alfândega esses produtos. Então, a alfândega vai lá. Você já deve ter ouvido falar muito aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tráfico de drogas que acontece no aeroporto, apreensão de produtos importados que não têm legislação para esses produtos aqui no país, e o que acontece com esse produto, etc. Então, em Guarulhos, por exemplo, nós temos os depósitos da Polícia Federal, são CDs, são galpões, onde esses produtos são estocados e armazenados. Então, por exemplo, dependendo do caso, estou falando, eu não vou entrar na questão de crime, tá? Eu não vou ter embasamento técnico, eu não sou advogado, então não vou poder conversar com você a respeito de crime, etc. Mas você já sabe o que acontece, está todo mundo assim bem antenado nessas questões, porque a imprensa mostra, muitas vezes a mídia mostra. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos galpões lá em Guarulhos, esses galpões armazenam os produtos que são apreendidos no aeroporto. Então, lembra que eu falei para vocês, lá no começo da aula, nós temos vários territórios que são de comércio exterior e comércio de importação e exportação, ou seja, áreas alfandegárias. Então, vamos lá, comércio, distribuição, tanto por modal aeroviário, que seja rodoviário, áreas alfandegárias, há uma fiscalização severa nesses locais, tá ok? Pessoal, eu estou me secando muito aqui porque está muito calor. Então, eu estou vendo aqui, está 25 graus. Estou compartilhando com vocês a minha tela cheia, tá, pessoal? De vez em quando acontecem algumas quedas na internet, mas não se preocupe. Tá tudo, eu estou controlado aqui, eu já entro logo em seguida com a mesma aula. Não significa que caiu, tá ok? Mas é só uma queda, acho que deve ser internet, etc. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu estava falando para vocês do aeroporto lá de Guarulhos, do aeroporto internacional. Lembra que eu falei para vocês que nós temos áreas alfandegárias? E todas essas áreas é cumprido ali rigorosamente a legislação vigente. Então, por exemplo, se nós temos produtos que a Anvisa não aprova e esses produtos entram aqui, conseguem entrar aqui vamos supor, pelo aeroporto, eles conseguiram chegar até o aeroporto. Eles foram presos na alfândega lá do aeroporto. A alfândega lá, os funcionários alfandegários lá da alfândega do aeroporto, que significa que eles que controlam o comércio desses produtos, né? O que acontece? Esse produto ele é apreendido e ele é levado, tá certo?
para um depósito, um CD. Eu já passei ali perto, ali de Guarulhos, eu já vi o CD, é enorme, tá? É um CD, um centro de distribuição. Esse produto é apreendido pela Polícia Federal, pela Polícia Alfandegária, tá ok? E quem comercializou é que está o desafio para a polícia, porque muitas vezes esse produto é trazido para cá e a polícia não consegue rastrear. A dificuldade da polícia está em rastrear aquela pessoa que fez aquele contrabando daquele produto. Então, muitas vezes, eles não acham, ou porque o endereço é irregular, etc., e aí eles vão procurar no endereço, não encontra ninguém. Então, esse produto ele fica apreendido. Quando a pessoa se manifestar a respeito daquele produto, dependendo da legislação aplicável, ela vai pagar uma multa pesada pela importação daquele produto, para a liberação daquele produto. Tá certo? Então, nós temos aí uma questão muito séria envolvendo esse produto. Outra questão que envolve a legislação, que é o princípio da legalidade, vamos supor, se for um produto que ele é proibido, aquela pessoa, dependendo do que é aquele produto, se for um remédio, principalmente, ele é apreendido, aquela pessoa pode ser até presa. Então, olha como a seriedade da questão aduaneira é uma das coisas mais sérias que tem. Então, assim, às vezes não vai ser só aquela multinha que a pessoa acha que vai estar pagando para liberar o produto. Dependendo do caso, ela pode ser presa por contrabando, por produto irregular que não é permitido, e ela vai responder à jurisdição do Brasil. Então, é muito séria essa questão. Então, você deve ter acompanhado contrabando de cigarro, outros produtos, enfim, remédios. Agora está muito, muito em alta a questão dos remédios, das injeções emagrecedoras, que vocês aí conhecem. Então, olha a seriedade disso. Então, peraí, se não entrou se não tem a nota fiscal daquele produto, se não tem a origem daquele produto é contrabandeado. Esse produto é apreendido e é levado lá para a sede da Polícia Federal, para os centros de distribuição da Polícia Federal. Professor, esse produto ele vai ser destruído, ele vai ser comercializado? Bom, há três coisas que podem acontecer aí, né? Três coisas. Bom, a pessoa que comprou pode se manifestar, vai pagar as multas, se esse produto estiver dentro da legislação brasileira, ok? Vou dar outro exemplo para vocês aqui que aconteceu há algum tempo, tá? Então, vamos lá. Paga-se a multa, paga-se os impostos que são oriundos daquele produto, tá certo? E o que acontece? Então, aí esse dono ele consegue esse produto, tá? Ele consegue usar esse produto aqui de acordo com a legislação vigente. Tá certo? Se esse produto não for regulamentado pela Anvisa, etc., tiver uma série de implicações aí fica complicado. Aí não é possível mesmo fazer, não vai ter o que fazer com ele. Duas coisas podem acontecer. Se ele for aí eu falei três coisas, né? Então, o que acontece? A pessoa paga os impostos e retira aquele produto. O segundo caso, esse produto ele vai ser destruído. Não tem o que fazer. Dependendo, a pessoa não apareceu, acho que tem um prazo de 90 dias, etc. Acredito eu, tá? E aí o que acontece? Ou 30, 60, 90 dias, dependendo do caso, esse produto ele vai ser destruído. Ele é esmagado, etc. Ele é incinerado e é destruído, etc. Tá? Tem uma legislação federal agora que você consegue, por exemplo, transformar armas que foram apreendidas. Ela passa por uma reclassificação, e ela pode ser usada pela polícia. Antigamente, não. As armas que eram apreendidas na alfândega, por exemplo, fuzis, etc., eles não podiam ser incorporados à polícia. Eles eram sistematicamente destruídos. Essas armas iam lá para o depósito e passavam lá o rolo compressor, esmagava. Vocês devem ter já visto reportagens a respeito disso. E, no caso, com armamento, ele não pode ser comercializado. Então, não podia ser incorporado à polícia. Comercializado a uma legislação, etc.,
Mas, assim, esse produto que foi apreendido não poderia, de forma alguma, sair dali, etc. A pessoa que trouxe o contrabando não foi localizada, então a polícia simplesmente ia lá, passava por cima com o rolo compressor e destruía e acabou. Tá? Ou era incinerado, etc. Hoje não. Hoje nós sabemos que produtos apreendidos, dependendo do produto, armamento principalmente, ele é incorporado pela Polícia Federal. Ele pode ser reclassificado e as forças policiais do país podem usar esse produto, de acordo com a classificação, etc, etc. Tá? Por exemplo, carros importados, agora vou entrar na questão de carro. Teve um tempo atrás, teve uma reportagem um tempo atrás, que ela mostrava certos influencers, certos atores, etc., pessoas da mídia, comprando carros importados. O que acontecia? Eles não podiam andar com esses carros aqui no país. Acredito que deve ter uma legislação aí, etc., mas porque a gente está vendo bastante carro importado. Eu estou vendo outro dia aí um rapper famoso usando um Tesla, né? E você não tem a fábrica da Tesla aqui no Brasil, não que eu saiba, mas o cara estava usando, o rapaz lá estava usando um Tesla. Então eu falei, peraí, então vamos lá. Esse Tesla, como é que esse carro chegou aqui? Esse carro chegou aqui via aeroporto, tá certo? Não chegou de outra forma. Para ele retirar esse carro, ele pagou uma grana, uma nota para tirar esse carro da alfândega, porque esse carro ele é um carro importado e nós não temos fabricação desse carro, ele não é um carro nacional. Ele não é um carro nacional, ele não é um carro de nenhuma uma fabricante nacional ou internacional que está aqui no país. Então, nós tínhamos aí a apreensão desses veículos. Esses veículos eram apreendidos pela polícia, eles não podiam mais circular com esses carros. Eles tomavam um prejuízo altíssimo. Imagina você pagar aí 1 milhão num carro e você não poder usar aquele carro. 1,5 milhão, etc. Mas a legislação diz que esse carro não pode circular no país. Então, deve ter ocorrido alguma mudança aí que eu não estou muito bem a par. Mas é o princípio da legalidade. Então, por exemplo, eu não vou circular com o meu carro aqui no seu país, você não vai circular com o seu carro aqui no meu. Então, passou pela alfândega, a alfândega viu que não está dentro da legislação, vai apreender aquele veículo, aquele carro, etc. Ele fica preso, ele fica lá estacionado e vai. Não tem o que fazer. A pessoa se apresenta, retira aquele produto, se tiver o que tiver dentro da lei, tá? Se tiver fora, se for ultrapassado o limite, aí é contrabando, é cana, é cadeia e já era. Então não tem o que fazer, vai perder mesmo e tchau. Tá? Então, assegura clareza, princípio da transparência, clareza e abertura dos procedimentos aduaneiros para operadores de comércio exterior. Então, eles também querem saber o que está entrando aqui, que é do país deles, que é interessante entrar aqui no país. Então, por isso que o comércio exterior ele é feito entre duas partes. Não existe comércio feito por uma parte unilateral. O comércio existe e ele tem que ser obedecido aqui no país, assim como lá fora eles têm que obedecer às leis do nosso país. Então, determinados produtos eles não podem trazer para cá, nós também não podemos levar certos produtos para lá. Estrutura normativa e competências. Fontes legais internas, como eu acabei de falar para vocês, citei a Lei 6759. Então, nós temos a Lei 6759, guarda esse número, 6759, que é a lei federal, Constituição Federal, leis ordinárias, complementares, define os princípios e regras, decretos, regulamentos, né, decretos, disciplina, procedimentos, normas infralegais, instruções normativas e portarias que complementam a legislação, orientando a execução das atividades aduaneiras. Aí, eu acredito que cada município, cada estado deve ter o seu esquema, etc. Minas Gerais tem uma legislação vigente, Brasília tem uma legislação vigente, São Paulo tem uma forma de tratar com essas questões, e aí vai de acordo com o comércio que é feito com cada país. Tratados internacionais, tratados ratificados pelo Brasil, especialmente da OMC, e acordos regionais. Então, gente, nós temos a OMC, que seria interessante a gente falar um pouco sobre a OMC. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada
com o intuito de estabelecer normas e regras entre os países de comércio exterior. Mas eu não entendo por que tem um juiz constituído para a OMC. Vocês devem ter acompanhado essa questão que envolveu agora as tarifas entre Brasil e Estados Unidos. O presidente americano se comprometeu agora a reduzir essas tarifas ou a eliminar. O nosso presidente brasileiro aqui foi lá, disse a primeira coisa, olha, nós vamos entrar com uma ação na OMC. Algumas pessoas criticaram pelo fato da OMC, que seria um organismo importante para se tratar das questões de comércio, ela foi acionada agora, ela foi citada pelo presidente atual, só que tem um porém. Nós temos, desde a administração Obama, uma questão com a OMC. Ela não tem mais um representante, até onde eu saiba, um juiz nomeado. Ou seja, o governo americano criou a OMC e o próprio governo americano esvaziou a OMC. Eu não entendi, assim, não entendo porque os países fazem esse tipo de coisa, cria um organismo multilateral e depois o próprio governo, que deveria ser o maior interessado, esvazia esse organismo. Eu não entendi o porquê enfim, vocês devem ter as suas conclusões. Então, nós não tinha lá, tinha representantes, etc., mas tem que ter um juiz nomeado, enfim, e o governo nomeia, o governo americano ainda não nomeou esse juiz. Até onde eu sei, até onde eu tenho informações. Então, assim, o próprio governo criou esse organismo e lá, desde a administração Obama, vem esvaziando o poder que tem esse organismo internacional. Então, aquilo que era decretado nesse organismo internacional era executado pelos países. A importância da OMC era que é um organismo multilateral. Ou seja, tem uma demanda entre o Brasil e a Argentina, que não dá para ser resolvida por vias diplomáticas. Então, essa demanda é uma demanda comercial e que não dá para ser resolvido de forma diplomática. Então, entrava-se uma ação na OMC e a OMC julgava procedente ou improcedente essa ação. Caso julgasse procedente, o país que foi condenado, digamos assim, deveria cumprir com essa legislação, com essa norma que foi estabelecida pela OMC, foi restabelecida, no caso, ou essa demanda que foi julgada procedente pelo país que levantou essa questão. Então, o Brasil é signatário dessas organizações, dessa organização multilateral, uma dessas, que é a OMC, que eu estou falando para vocês, Organização Mundial do Comércio, mas com pouca relevância agora, porque os próprios governos, ou não sei, enfraqueceram, etc., não deram crédito suficiente. O governo maior interessado, que criou a criança, né, não estabelece mais os critérios que são necessários para que o comércio internacional possa ser estabelecido. Mas tudo antigamente as coisas eram mais, digamos, mais dinâmicas, né? Acredito também que, devido ao comércio expansionista da China, pode ter acontecido algumas coisas, né? O governo americano não viu mais interesse, enfim, e por aí afora, né? E, então, nós temos aí algumas questões. E o Brasil, ele faz parte, tá? Desses acordos, tá certo? Ele integra a OMC e qualquer decisão que a OMC tomar, o Brasil promete, por fazer parte da OMC, ele promete acatar essas ordens. Então, não basta apenas um país fazer uma demanda contra o Brasil, como aconteceu agora esse ano. Vai ser enviado à OMC e a OMC vai julgar se é procedente ou não a demanda do país. Por isso que é tão importante quando o nosso presidente, ou o presidente atual, ele fala, olha,
Nós vamos entrar na OMC, nós vamos procurar saber o que aconteceu, etc. E vamos fazer a demanda aí, porque nós não temos contencioso, e vocês devem ter acompanhado toda a história. Mas me parece que foi mais uma questão política do que uma questão de comércio realmente exterior, etc. Ou importação, exportação de produtos. Parece que foi mais uma questão política mesmo. Eu não estou dizendo que A ou B está correto, ok? Eu não estou entrando na questão política, mas a OMC é onde são tratadas as questões legais referentes a comércio de importação e exportação de produtos. Então, o presidente lá, o norte-americano, subiu os preços da importação, sem mais nem menos. O nosso presidente aqui se posicionou, o comércio do Brasil também se posicionou, e agora nós chegamos aqui, me parece que chegou no meio termo. Nem lá, nem cá, etc. E aí você já sabe toda a história. Eu não vou me alongar muito, mas qualquer forma de comércio, qualquer regularidade, a OMC ela é o organismo responsável. Infelizmente, eu acredito que a gente não ouviu falar mais dela, então é um órgão que está atualmente meio que, o que dizem, né, esvaziado. Órgãos responsáveis pela administração aduaneira. O primeiro deles, a Receita Federal. A Receita Federal é responsável pela fiscalização, arrecadação e controle das operações. Ministério da Economia. O Ministério da Economia formula políticas e regulamentações. Tudo é via Ministério da Economia. O Ministério da Economia colocou uma taxa de produtos importados. Então, é o órgão responsável, vem de lá. O aumento vem de lá. Colaboração entre órgãos. Órgãos como Vigilância Sanitária e Defesa Agropecuária colaboram para garantir segurança e conformidade legal. Então, lembra que eu falei agora para vocês? Então, vamos lá. Não basta apenas você poder comercializar um produto. Esse produto tem a aprovação da Vigilância Sanitária, da Anvisa. Esse produto, ele pode ser comercializado, se é um produto agrícola, ele tem a aprovação, acho que é Embrapa, né? Embrapa, se eu não me engano. Enfim, ele pode ser comercializado aqui no país, ele tem a regulamentação. Vocês devem estar lembrados, se não, os mais novos aí, do café transgênero, que é uma semente diferente, que o café é mais resistente. Teve um debate extenso, teve que se fazer uma legislação, porque um café que era resistente a algumas pragas, e aí o pessoal já houve debates para saber se aquele produto não era cancerígeno, se ele ia fazer mal para a população, etc. Então, percebam que existe Receita Federal, existe uma hierarquia aí, né? Receita Federal, Ministério da Economia, que vai regular as taxas, etc., os impostos referentes àquele determinado produto, e a colaboração entre os órgãos. Então, está tudo interligado. Então, nós temos aí vigilância sanitária, defesa agropecuária, entre outras. Pode haver outra área de defesa também, né? Área de defesa também, porque não é qualquer produto que é fabricado, qualquer armamentos que são fabricados lá que pode entrar aqui. Então, você vê que os órgãos, eles se interagem entre si. Então, você tem que ter a legislação aduaneira, mas você tem que ter mais a legislação pertinente aos órgãos que são fiscalizadores desses produtos, se eles têm autorização para entrar aqui ou não. Atuação integrada, eficiente, coordenação entre órgãos, evita sobreposição e promove um ambiente regulatório claro e funcional. É aprovado pela Anvisa, pode entrar aqui. Não é aprovado pela Anvisa, se for trazido para cá, é contrabando. Entendeu? É simples assim. Esse produto pode ser trazido ou não pode ser trazido. Se for trazido com autorização da Anvisa, do órgão regulador, beleza, tá? Ele pode ser trazido. Se for trazido e não está aprovado pela Anvisa, então ele se torna contrabando. Regimes aduaneiros e procedimentos. Classificação dos regimes aduaneiros. Regimes aduaneiros se dividem em comuns. Regime comum para importação e exportação. Benefícios de regimes especiais. Regimes especiais como admissão temporária, drawback, oferecem vantagens fiscais e operacionais para empresas.
A importância da escolha correta, escolher o regime adequado depende da operação, mercadoria, objetivos, para evitar penalidades e aproveitar incentivos. Eu não estou assim, vamos lá. Por exemplo, o trigo, né? O trigo no Brasil. Vamos lá. Houve uma discussão, um pãozinho, há muitos anos atrás, vocês não vão, os mais novos com certeza não vão se lembrar disso. Mas houve uma discussão severa a respeito do trigo no país. Por quê? O pãozinho estava ficando cada vez mais caro. Então estava ficando assim, inviável comprar pão. Aquele pãozinho francês que você compra na padaria, o trigo, muitas vezes, ele é importado. E o que acontece? Não tinha haviam vários impostos sobre esse trigo, né? E o trigo, como vocês sabem, ele é baseado pelo dólar. A importação dele é pelo dólar. O que acontece? Então, o que o governo fez? Vai lá, disso que se trata, regime especial. Então, o dólar não vai pagar imposto. O dólar não vai pagar imposto. E assim nós temos uma legislação aduaneira com respeito ao trigo. Então, o trigo que entrar para cá não vai pagar imposto. Esse produto está isento de impostos aqui no Brasil. Isso foi o governo que fez. Então, o que acontece? O Ministério da Economia foi lá, como eu falei para vocês anteriormente, que os órgãos se conectam, os órgãos se conectam. Então, tem a questão da agropecuária, tem a questão do agronegócio, né? Então, que tem lá a sua regulamentação. Então, dá as determinações de como esse produto tem que ser ensacado, tem que ser transportado, tem que ser embalado, e esse produto, quando chega lá nos portos, do país, ele não paga imposto para entrar no país. Determinados, por exemplo, o Mercosul, por exemplo, nós temos as placas de carro que são o padrão Mercosul. Então, todas as placas, até tem uma legislação aí que eles colocaram, eu não vou saber se é até 2030, 2035, que esses carros deverão estar com as suas placas todas no padrão Mercosul, que é essa placa que a gente vê azul, etc., escrito apenas Brasil nela, porque ela é padrão Mercosul. Se o país, por exemplo, na Argentina, no Chile, nos países que fazem parte do Mercosul, a placa do carro tem que ser da mesma forma. A única coisa que vai estar lá é Argentina, Chile, etc. Então, porque é o padrão que nós temos de comercialização, de importação e exportação de veículos. Então, nós temos aí essa questão de carros que são importados, etc. E nós temos a aduana para isso. Então, a placa é o padrão que é comércio entre países. Mercosul. Então, nós temos os países aqui integrados. Então, a placa de carro já é, como vocês estão vendo aí na rua, como vocês podem ver, ela já é padrão Mercosul. E outros produtos, como eu acabei de falar para vocês. Então, eu só lembrei desse caso do trigo que me veio agora à cabeça. Então, por exemplo, deve ter outros produtos aí, não tem mais impostos. Produtos com impostos zerados, ou produtos com alíquotas bem pequenas, 5%, 10%. Alimentos, por exemplo, para não chegar tão caro aqui para a população, porque aí a população também não consegue comprar, fica inviável, etc, etc. Vocês devem ter ouvido falar do que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, esse ano, da questão das enchentes, aí teve a questão do trigo, né, que ia ser trazido para cá, do trigo não, do arroz, né, ia ser importado, etc. E aí teve um bafafá, uma gritaria aí por parte do setor do agronegócio para não trazer esses produtos, porque ia ser muito mais barato, ia custar acho que R$ 20. Na época o arroz estava custando R$ 45. Então, nós temos algumas alíquotas que vão sendo trazidas, alíquotas, impostos zerados para determinados produtos, alíquotas menores para alguns e alíquotas maiores para outros. Bebidas, cigarro, por exemplo, a alíquota dele é lá em cima, porque nós sabemos os malefícios que o álcool e o cigarro trazem para a saúde. Então, esses produtos têm uma alta taxação, os impostos são altíssimos sobre esses produtos, tá certo? Então, o contrabando é cadeia mesmo e não tem conversa, porque a demanda pelos fabricantes nacionais é gigantesca. Então, se você comprar esse produto ele não for taxado exatamente, porque a taxa é muito alta,
e justamente por isso é crime da cadeia mesmo, e é contrabando, e pronto, ponto final. Não tem regulamentação pela Anvisa, enfim. Então, se o normal já é complicado, você imagina consumir um cigarro contrabandeado, né? Se o normal já tem todo um processo burocrático pesado em cima dele, porque é um produto é um produto nacional, mas ainda assim traz os malefícios que vocês sabem que traz, aí vocês imaginam o que é um produto classificado, um produto, um contrabando aí de cigarro, né? Quais substâncias que tem um produto desse? Não dá para saber. A bebida contrabandeada, a gente viu que tem o metanol. Então, cuidado aí com o copão no final do ano, viu? Aí no copão aí que é meio perigoso essa história aí. Até hoje não se tem... Não, acredito que as investigações não avançaram, né? Para se estabelecer o culpado. Eu sei que pessoas morreram porque tomaram bebida contaminada com etanol. Então, gente, toma cuidado onde você vai comprar esse tipo de produto, etc. É um local legal, é um local que tem legislação, que tem fiscalização, etc. Todo cuidado é pouco, gente, ainda mais no final do ano. Fica a dica, tá bom? Bom, vamos lá. Procedimento de despacho aduaneiro. Etapas do despacho aduaneiro. O despacho envolve registros de declaração, conferência documental, inspeção física e liberação da carga de forma coordenada. Tá certo, gente? Então, nós temos uma fila para despachar esses produtos. O registro da declaração dele, como é feita, a conferência documental. Para isso, nós temos os agentes de aduaneira. Esse pessoal aí, fiscal alfandegário, eles ganham muito bem, tá, pessoal? E não precisa da faculdade, não, viu? É fazer o curso e cair dentro, tá? Então, esse pessoal aí não é faculdade de fiscal aduaneiro, não. É um curso que você faz, acredito, e depois você passa a fazer o estágio, etc. E aí você começa como auxiliar e depois vai para fiscal, mas paga-se muito bem, tá, gente? Fica a dica para vocês também. E aí o que acontece? E é logística, tem tudo a ver com a nossa área, tá? Então, tem tudo a ver com logística, entrega, distribuição, fornecimento, etc. O que acontece? Nós temos a conferência documental, inspeção física e liberação da carga. Então, se a carga não tiver de acordo com a legislação, ela não é liberada. Ela é apreendida, enfim, ela é descartada pela Receita Federal, pela Polícia Alfandegária, etc. Sistemas como Siscomex, podem pesquisar aí Siscomex, que é do governo federal, aumenta a agilidade e transparência integrando órgãos e operadores do comércio exterior. Então, é tudo via Siscomex. Tudo via Siscomex, tá? Tudo totalmente integrado. Atenção às normas e prazos, evita multas e atrasos, garantindo eficiência no processo aduaneiro. Tendências na simplificação, digitalização e simplificação dos processos visam reduzir custos e aumentar a eficiência do comércio exterior. Tudo muito digital, tudo muito eletrônico agora. Antigamente era muito papel, hoje em dia já não precisa mais. Ali você tem um QR Code, faz a leitura daquele produto, etc., código de barras. E outras tecnologias, como inteligência artificial, elas já facilitam aí a questão do comércio internacional, do comércio via aduana. Tributação e controle aduaneiro. Vamos lá. Vamos lá. Operações internacionais envolvem impostos como IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, com regras específicas. Claro, pessoal, que isso é para agora. Vocês já sabem que com a nova legislação tributária, nós vamos ter condensados todos esses impostos em um. Ok? Então, a partir de 2026, já começa essa nova questão aí de impostos. E aí vai até 2030, por aí. Eu não vou estar bem certo, mas nós vamos ter uma série de impostos simplificados. Então, praticamente essa aula aqui está um pouco desatualizada, mas
A princípio, nós vamos ter um processo aí de transição. Então, nós temos IPI, PIS, PASEP, então nós vamos ter um imposto único. Por enquanto, nós temos esses vários impostos que devem ser, que devem ser descontados, mas a tendência é que o país tenha apenas um tipo de imposto para daqui a alguns anos, etc. Vai ser tudo simplificado, vai ser um imposto único, tá bom? Classificar corretamente as mercadorias é crucial para aplicar a tributação adequada e evitar autuações. Então, se ela não está classificada, aquele produto ele é cancerígeno, ele é tóxico, esse produto é inflamável, não é inflamável. Então, se a classificação dele não está correta, ele não vai sofrer a tributação adequada. E o que acontece? Ele vai ser autuado, aquela empresa vai pagar uma multa pesada, porque aquele produto não foi classificado da forma correta. Então, tudo isso está envolvido nessa questão da tributação aduaneira. Isenção e suspensão, existem regimes como o drawback que concedem isenção ou suspensão de tributos para estimular as exportações. Então, lembra que eu falei para vocês? O trigo no país, eu peguei o exemplo maior, que foi o trigo, mas tem vários outros produtos, tá? Então, não se paga mais do que aquilo que é necessário. Então, você tinha um produto que era um valor, que era muito caro, e, enfim, estava cada vez mais caro, estava sujeito à cotação do dólar. Então, o que o governo achou melhor? Bom, não vai parar, o dólar não vai sempre oscilar para menos ou para mais. Não dá para ficar à mercê do dólar. Esse produto tem que entrar aqui, porque aí vai remédio, alimentação, etc. Então, o governo vai lá e coloca uma alíquota, às vezes zera o imposto daquele produto, justamente para ele não ter, não ficar ainda mais caro do que já é para o consumidor final, visando o bem-estar da população. Porque, senão, daqui a pouco, do jeito que era antes, daqui a pouco ia estar R$10 cada pãozinho. Se fosse pela cotação do dólar, acho que o pãozinho está custando R$5. Então, se não fosse as alíquotas do governo, essa questão da importação e exportação, dessa drawback, né? Então, eu não vou cobrar imposto do seu produto que vai entrar aqui, etc. É literalmente isso, tá? Não vai ser cobrado imposto, seu produto vai entrar aqui e não vai pagar taxa. Então, aí o pessoal traz o produto, etc., ele passa pela alfândega, a alíquota dele é zerada, e aí acaba chegando num preço que dá para todo mundo comprar sem maior prejuízo, etc. Mas isso é legislação tributária, envolve uma série de quesitos, o governo vai ter que remover, não vai arrecadar aquele valor. Então, vocês percebem que tem uma série de eventos aí que vai acontecer. Planejamento tributário internacional. Compreender a tributação internacional é essencial para o planejamento financeiro e a competitividade empresarial. Gente, o que eu estava falando para vocês aqui, nós como profissionais da área de logística, nós temos que entender, ter o inglês básico, avançado, intermediário, avançado, temos que ter um nível satisfatório de inglês, porque muitas das vezes nós vamos lidar com situações que elas vão necessitar de uma conversa em inglês com algum representante de alguma empresa, etc. Então, é importantíssimo que nós tenhamos um segundo idioma. Então, eu fortaleço isso com vocês. Vamos procurar desenvolver essa habilidade, além de outras que nós precisamos, mas a tributação internacional, é isso que eu quero me referir. Nós vamos precisar conhecer um pouco de tributação internacional. E, muitas das vezes, você vai trabalhar numa área de logística que você precisa entender de tributação internacional. Ou você vai trazer um produto e vai acabar pagando, a empresa vai acabar pagando multa porque você desconhecia a tributação internacional daquele produto, ele foi importado para o país sem pagar as devidas taxas legais e acabou ficando preso na alfândega, e aí você já sabe o que acontece. O profissional de logística vai ser responsabilizado, nós, profissionais, podemos ser responsabilizados pela imprudência de não saber a tributação internacional daquele produto. Então, é interessante vocês entrarem no Siscomex lá depois para verem os produtos que são taxados e os que não taxados, as leis, pesquisar.
conhecer, saber da tributação internacional, que é muito importante também, que é uma área que nós podemos muito bem trabalhar como profissionais de logística em áreas que envolvem aduana, que envolve tributação de exportação, importação, exportação. Eu falei para vocês custo FOB, custo CIF, e tem muita gente aí na área de logística que não tem nem formação exatamente em logística e trabalha com comércio internacional, porque conhece a área, porque passou a conhecer a legislação, e esse profissional acaba sendo altamente requisitado por ter o traquejo na parte de aduana. Então, muitas vezes não é curso, às vezes é questão de você se interessar pela área. Agora, o curso ele vai agregar porque você é um profissional especialista, ok? Ele não é descartado de forma alguma. Tem muito profissional que poderia se especializar e poderia ter um know-how muito maior se ele se especializasse, fizesse um curso. Lembra que tem aquele profissional que ele é formado pela prática profissional que ele tem. Ele não fez um curso técnico, ele passou a trabalhar, algum amigo, como ele conseguiu, eu não sei, mas algum amigo indicou ele foi lá, e aí deu certo, ele começou a trabalhar na área, e aprendeu como é que funciona o desembaraço aduaneiro, conhece tributação internacional, e muitas vezes esse profissional é um profissional que tem prática profissional, ele não é um profissional como nós aqui, que tem um curso técnico, uma graduação, enfim, mas ele dominou a área de comércio internacional. Então é válido também, gente. É super válido, tá? Não estou desmerecendo nem desqualificando esse profissional, mas seria muito melhor que ele tivesse uma formação técnica respaldada junto com a formação profissional desse campo. Então, é muito importante, porque ele não só domina a parte profissional, como também tem a parte teórica, técnica, que nós passamos para vocês aqui no curso. É mais interessante você ter do que você não ter, tá certo? Aí é até chato, né, gente? Você tem formação? Não, eu aprendi na prática, então é meio chatinho, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer um curso EAD, então, ou EAD ou presencial, como vocês estão acompanhando as aulas aqui. Então, não custa nada fazer um curso, né, pessoal? Se esforçar um pouquinho mais aí para conseguir se especializar. Temos que respeitar esses profissionais da área, com certeza, mas nós temos os profissionais que têm agora um excelente nível técnico, que aí vai acabar dominando muito mais a área, né? Então, como eu estava falando para vocês, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, regimes de isenção e suspensão, já falei para vocês, planejamento tributário internacional, que vocês devem ter o domínio, tributação de importação e exportação, e a classificação fiscal de mercadorias para não ter nenhum problema, para evitar autuações, etc. Né? Que é aquela famosa, que é a multa que eu estou falando para vocês. Quando você fala em autuação, significa que aquele produto ele pode ser apreendido, destruído, autuado, etc., enfim, se não tem a fiscalização, se não tem a aprovação da Anvisa, no caso de remédio, é contrabando e é contra a lei e etc. Tá? Objetivo da fiscalização aduaneira, combate a ilícitos, objetivo da fiscalização visa garantir o cumprimento da legislação, prevenir ilícitos, como contrabando e fraude documental. Utiliza análise de risco, inspeção física e monitoramento eletrônico. Lembra que eu falei para vocês? Vai chegar na aduana, o técnico o responsável da aduana, vai saber se aquele produto ele foi contrabando, ele tem aprovação da Anvisa, no caso de medicamentos. Se ele não tem aprovação da Anvisa, é contrabando. Se tem contrabando, ele vai ser apreendido, vai ser descartado, destruído, etc. Agora, se dependendo do caso, for brinquedos, por exemplo, como eu já vi, pode ser comercializado, depende do caso. Se tiver produtos que não são recomendados pela Anvisa naquele brinquedo, por exemplo, como eu já vi no caso, aquele produto ele é destruído. Se for cigarro, destruído, não tem aprovação da Anvisa para ser comercializado. Na parte de vigilância sanitária, zero inspeção. Então, a fábrica não foi inspecionada, o produto não foi verificado, aquele produto é tratado como contrabando.
uma vez sendo tratado como contrabando, ele é apreendido e destruído posteriormente, tá certo? Alguns poucos produtos, pessoal, que podem ficar, que são passíveis ali é, na aduana, etc., né? Que são, os que tiverem legislação, eles vão receber o tratamento adequado, tá certo? Então, paga-se lá uma taxa para você receber aquele produto. Já aconteceu, eu comprei um relógio uma vez. Comprei um relógio. Baratinho, eu vi aquele relógio, eu falei, poxa, muito legal, muito bacana, um relógio muito chinês, muito legal, assim, eu vi assim, a foto do relógio, falei, achei muito legal aquele relógio, aí eu falei, vou comprar, comprei. Ele levou um mês para chegar na minha casa, mas aí eu tive que pagar R$ 50 para liberar esse relógio. Eu paguei baratinho no aplicativo, mas tive que pagar R$ 50 para liberar nos correios esse relógio. Outro cuidado que vocês têm que ter, tá, pessoal? Vou fazer um alerta aqui para vocês, que via de regra, alguns contrabandistas, ou não sei, pessoas mal intencionadas, elas enviam para vocês alguns e-mails dizendo que vocês têm tal produto está apreendido e vocês pagando uma taxa lá, vai liberar. Gente, se você não comprou nada, pessoal, por favor, não caia em golpes, por favor. Se vocês receberem um e-mail dessa forma, pode deletar. Nem abram, tá? Nem abram esse e-mail, que ele pode ter um trojan, um vírus, etc. E vocês podem correr risco aí de colocar um vírus aí no seu computador. Olha, você está recebendo, você tem um produto X que você comprou e está na alfândega precisando de liberação. Se você pagar 50, R$ 100, esse produto vai ser liberado. Então, gente, toma muito cuidado. Um alerta que eu faço para vocês, porque de vez em quando, eu não sei o porquê, eu recebo alguns e-mails assim. Então, você tem um produto comprado, porque eu já comprei bastante coisa também fora, etc. Então, como eu costumo comprar bastante algumas coisas, né? Então, assim, geralmente eu recebo esses e-mails. Mas se eu não comprei nada e estou recebendo um e-mail assim, é óbvio que é vírus, etc. Deleta esse e-mail, não tem nada a ver, não passou, não tem fiscalização nenhuma atrás de vocês, etc. Tá? O objetivo da fiscalização aduaneira é garantir o cumprimento da legislação e prevenir ilícitos. Técnicas de fiscalização. Utiliza análise de risco, inspeção física, ele vai olhar para ver se aquele produto tem aprovação da Anvisa, não tem aprovação. Lembrando que eu estou usando a Anvisa apenas como exemplo, existem outros órgãos regulamentadores, tá, dos produtos que nós compramos, monitoramento eletrônico para detectar irregularidades, a carga inspecionada, a carga tem um satélite lá nela, tem o rastreamento, etc. Cooperação internacional permite troca de informações e ações conjuntas contra crimes transnacionais e importância do combate aos ilícitos. Então, as trocas de informações entre as alfândegas é constante. Então, não vai um espertinho achar que vai conseguir trazer um produto para cá, que é complicado. Se você não paga os devidos impostos, é melhor pagar os impostos e você vir tranquilo do que você correr o risco, o sério risco de ser preso porque trouxe um produto contrabandeado. Então, é muito mais fácil você pagar do que você ficar, além de pagar a multa, ser preso por contrabando. Né? Não é legal, tá certo? Protege a economia, segurança nacional, saúde pública, reforçando a credibilidade do sistema aduaneiro. Então, gente, para finalizar, hoje nessa aula de legislação aduaneira, nós estudamos o decreto que regulamenta, que é o decreto 6759, a lei 6.759, vocês podem conferir depois. Nós vimos as técnicas de legislação aduaneira e também estudamos a troca das informações entre as aduanas dos países. E, para finalizar, um conceito interessante é de vocês entenderem durante essa aula também, que por exemplo, onde é que está a aduana? Portos, aeroportos, etc., fronteiras, nós temos ali as áreas alfandegárias.
tá ok? Então, eu quero agradecer a presença de todos, quero desejar aqui desde já um feliz ano novo para todos, um forte abraço, e estou nesse momento encerrando a aula. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.